aqui. Pode ir. Olá, galera. Muito boa noite e sejam bem-vindos ao podcast de hoje, Eu na Indústria. Igor hoje não está aqui, né? Me abandonou. Então, só para não falar que teve o é nós aqui. E hoje eu tenho o prazer de trazer um cara que eu conheci agora de janeiro para fevereiro desse ano. A gente fez uma imersão em Vitória. Depois tivemos a oportunidade de ir para Santa Catarina, né? Isso mesmo. E é um cara que tem uma história sensacional, tem um trabalho também, e muito ligado ali à área de engenharia, docência com engenharia, com inovação. E recentemente eu estava pensando, cara, preciso levar alguém para lá para o podcast. E, cara, o Davi, eu acho que ele é uma pessoa que vem inovando muito nessa questão do conhecimento, algo que nós que fizemos cursos técnicos fizemos engenharia, a gente vê que muitas vezes destoa um pouco o que a gente aprende na escola e o que a gente vê na prática. E o Davi é um cara que ele está trazendo isso para a realidade, né? Não só de adolescentes, mas crianças também. E assim, acho que foi no último podcast, no sexto, foi no penúltimo, eu falei uma questão aqui do Arduino, que eu queria mexer lá, foi a influência do Davi, que a gente foi lá para... Eu lembro que a gente foi lá em Santa Catarina, que a gente estava em Blumenau, se eu não me engano. Você estava dentro de uma van. Isso, e no Blumenau tinha uns meninos brincando, estudando robótica com os... Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, com a Lego. E aí ele falou que era um dos itens que ele trabalhava lá. Eu falei assim, putz, cara, esse negócio é muito bacana. Então aquela história que eu contei para vocês aqui, na verdade, foi a influência do Davi. Vou deixar de falar aqui um pouquinho. E Davi, na verdade assim, né? Falar aqui um pouco dele. O Davi, você é técnico, né, Davi? Sim, eu tenho a formação técnica em mecatrônica. Mecatrônica. Eu formei em 2008. E depois que eu formei em mecatrônica, eu rapidamente entrei no mercado de trabalho. Na indústria metalúrgica. Entrei como estagiário e eu trabalhava em chão de fábrica. E com o tempo eu fui crescendo dentro da indústria e rapidamente eu comecei a fazer engenharia mecânica. Aí eu formei em engenharia mecânica, continuei na indústria, né? E por um bom tempo. Pra você ter ideia, eu trabalhei na indústria de 2008 até 2018. E qual tipo de indústria que era? Indústria metalúrgica. Eram empresas que faziam equipamentos, peças para mineradora, tambor de correia transportadora, estrutura de correia transportadora. A gente fazia muito equipamento para linha de laminação, para siderurgia, né? Para essas indústrias que fazem chapa, né? E eu aprendi muito na indústria. E aí, cara, durante a minha graduação foi um pouco difícil porque eu tenho dificuldade de aprender as coisas. Né? É um pouco difícil só um professor ficar falando lá, fazendo conta. Bicho, eu também tenho. Cara, é foda pra mim. Sentar na sala de aula e, tipo assim, ter que prestar atenção no cara, pra mim é foda. Cara, e você chega cansado lá na aula, aquele negócio todo. E, cara, o que acontece? Durante a minha graduação, tinha um concurso de palito de cola branca. Concurso de palito com cola branca. Ponte, né? A pontezinha. A pontezinha. Então, eu tinha que construir a ponte que era mais resistente, aguentava maior carga. E, cara, foi aí que eu comecei a entender uma das matérias mais difíceis da engenharia, que chama resistência dos materiais. E análise estrutural. Análise estrutural. Cara, o professor fazia aquele tanto de conta no quadro, eu ficava igual... Momento fletor, a viga em balanço. Cara, difícil demais, não entendia nada. Igual azeitona na boca de banguela, pra lá e pra cá. E aí, cara, eu falei, não, eu preciso desenvolver um hardware para o professor explicar isso no hardware. Mas aí fiquei aquele negócio todo. Aí veio a ponte de palito, que aí brincando com esse concurso, que eu comecei a sacar o que é contraventamento, o que é flambagem, né? O que é contração, o que vai acontecer com esse membro, ele vai sofrer uma tração ou compressão. E aí, cara, nesse concurso interno da faculdade, a gente ficou em primeiro lugar, a ponte com menos de 900 gramas suportou 235 quilos. Caramba. E aí, no concurso nacional, ainda durante a graduação, a nossa ponte com menos de 800 gramas de massa suportou 275 quilogramas. Só palito de picolé e cola branca. Aí eu comecei a entender e percebi que eu consigo aprender melhor fisicamente, sentindo ali o tete-a-tete da estrutura, né? É melhor do que muita teoria, sacou? E aí, cara, falei, não, eu tenho que desenvolver. Aí eu formei na engenharia e fiquei com aquele negócio na cabeça. Eu preciso de desenvolver um hardware
para levar isso dentro das faculdades, né, dos cursos técnicos, para entender o comportamento das estruturas. Só um parênteses aqui te cortando. Você então fez a faculdade na indústria também trabalhando? Tá trabalhando. À noite você fez a faculdade, durante o dia? Durante o dia. Igual eu mesmo. E beleza. Ralando. Aquela vida correria, né? Tá. Eu falei, cara, eu preciso desenvolver o hardware. Beleza. O tempo passou, continuou na indústria, eu meio que cansei um pouco da indústria e resolvi virar docente, virar professor. Né? Falei, vou virar professor. Porque a minha coordenadora de engenharia sempre falava comigo, Davi, você tem o dom de ser professor. Porque eu já ajudei quando eu era estudando engenharia mecânica, eu era o mentor em algumas disciplinas, principalmente na disciplina de desenho técnico. Então eu já tenho uma experiência boa com SolidWorks, né, AutoCAD, e aí eu fui mentor durante a minha graduação. E a minha coordenadora falou, Davi, você tem um dom. Beleza, aí eu fui, em 2018, eu virei instrutor do curso técnico de uma escola particular. Cara, apaixonei, achei o negócio. E qual disciplina eu fui dar aula? Resistência dos materiais. Cara, aprender na sala já é difícil, ensinar é mais difícil ainda. Aí eu pensei, cara, eu preciso desenvolver um hardware para isso. O tempo foi passando, tirei umas férias e resolvi ser professor voluntário em outro país, até mesmo para eu treinar um pouco minha língua em inglês, porque meu inglês é bem pré-intermediário, sabe? Sabe aquele inglês de nós foi, nós vai, que dá para se virar, mas é um pouquinho travado? Eu preciso ir. Aí eu aproveitei e falei assim, não, eu vou fazer um intercâmbio, que eu possa ser professor voluntário e aprimorar meu inglês. E você foi para onde? Fui para o Egito. Egito. E por que o Egito? Por que o Egito? Porque era a única vaga disponível para minha área de engenharia mecânica. Legal. Fui para lá, cara. Foi a melhor experiência da minha vida e fui dar aula para estudantes também de engenharia, né, da universidade de lá, dessa parte de desenho técnico. Então, foi bem legal porque envolveu SolidWorks, os meninos tinham que modelar as peças, porque esses alunos do curso lá de engenharia, eles iam para uma competição de eficiência energética que ia ter lá na Espanha. Eles precisavam desenhar o carrinho deles, da equipe. Então, foi muito legal, uma experiência muito incrível. E aí, cara, Só para, é tipo um Baja, por exemplo? Tipo Baja. Tipo Baja, exatamente. Mesma coisa. E aí, cara, foi muito massa, curti demais. E quando eu tava voltando, já tava dando aquele boom da pandemia. Aí eu cheguei no Brasil, já tinha fechado todos os aeroportos, ainda bem que eu cheguei antes, senão eu acho que eu estaria lá até hoje. E aí eu cheguei, cara, e na escola mandou todos os professores embora, na escola que eu trabalhava. Aí eu tava nessa fila também, falei, cara, agora é hora de empreender. Vou tirar do papel uma ideia de fazer algum hardware para entender o comportamento das estruturas, tanto aplicado para o professor quanto para o aluno. Eu fiz aí um kit de montar e tentei vender para pessoa física, não deu muito certo, era uma coisa muito simples, vendi muito pouco e tal, até que eu conheci o Raja Valley, né? Eu me inscrevi no Raja Valley para o processo de aceleração, pré-aceleração, e aí com o tempo, durante todo esse processo do Raja, os mentores lá do Raja, né, os empresários que foram fazendo as mentorias, foi me dando o caminho que realmente tem a ver comigo. Os caras falavam, Davi, não, você não pode vender para pessoa física, não. O seu negócio é você dar aula para os alunos, mas não é aluno de escola particular, nada não. Você vai nas comunidades carentes, que tem muitos meninos precisando disso. Nas comunidades pobres, né, e tal. Falei com o cara, beleza, mas e aí? Quem que eu procuro? Ele me deu um telefone de um camarada e liguei para ele e tal, de uma indústria, e uma indústria grande, e eu falei com ele, ô fulano, eu trabalho com projeto social, eu tenho esse kit aqui de montar, envolve robótica, envolve programação e tal, você tem interesse em aplicar aí na indústria, ou você fomentar isso num projeto social da sua indústria para as crianças aí da região? Mas só um parênteses aqui, antes de seguir para essa parte. Porque, vamos lá, só para poder também contextualizar o pessoal aqui, que segue a gente, o Raja Valley, a gente tem falado muito de inovação aqui, tá? O Raja Valley é um centro de inovação que tem em Belo Horizonte, onde ele pega ideias e tenta transformar ideias em negócios. Isso. Aí vocês participaram do Launch, né? Que foi o mesmo programa que a gente participou, só que a gente participou em 2019. Basicamente, né? Nós participamos até com a Melvin lá atrás, então ela vai pegar um negócio que inicialmente está numa concepção,
Aí, através de várias mentorias, eles vão direcionando você para aquilo que o mercado quer e para tornar um produto que seja atrativo. Isso mesmo. Aí, o ponto é o seguinte, com relação ao produto ali, né? Então, quando você foi para o Raja, o seu produto, né? Por exemplo, a aula de robótica, ele já estava pronto, na verdade? Não. Ou depois que o pessoal falou para você como direcionar, que olha, na verdade você não tem que trabalhar para uma escola, você tem que criar, vamos dizer assim, a própria escola, que inclusive é o seu slogan, assim, né? Isso mesmo. Tem uma escola sem ter escola. Espaço físico. Aí foi a partir daí que você, na verdade, pegou a questão do robozinho para poder passar a ensinar robótica para o pessoal? Foi isso mesmo. O Raja Vale é isso que você falou, né? Uhum. É um centro de inovação, um hub de inovação. E aí, durante essas mentorias, a gente teve essas melhorias e essa escola que a gente chama de Eco Creator, né? Que hoje é o nome da minha startup, né? Que a gente está crescendo. Ela surgiu com o passar do tempo. Com o passar do tempo, a gente foi mudando as coisas, pivotando no meio do caminho até chegar no que é hoje, a escola. Entendi. Né? Então, lá no início, quando a gente entrou no Raja, não tinha esse serviço pronto. Era um produto que eu tentava vender para o consumidor final. Qual era o produto? Era um kit de montar, como se fosse um Lego, para entender o comportamento das estruturas. Né? Entendi. Era só um parafusinho com umas pecinhas, umas talinhas com os furinhos que pareciam um palito de picolé. E aí só tinha isso, parafuso, porca e umas talinhas com os furinhos. Entendi. Entendeu? Inicialmente era isso. E aí que a gente chama que esse tipo de produto, quando a gente vende para um consumidor final, a gente chama de B2C, né? Business to Customers. Que é do meu negócio para um consumidor final. E aí, com o passar do tempo nessas mentorias do Raja, eu fui aprendendo, entendendo realmente para onde que o meu negócio ia ser melhor, em qual caminho. Sim. Que hoje, a Eco Creator, hoje, ela presta o serviço B2B, né? Que, ou seja, do meu negócio, né? Business to business, do meu negócio para um outro negócio. Sim. Então, hoje a gente tem montado uma estrutura, né? Digamos assim, a gente é uma escola sem ter escola. Eu brinco que a gente é igual ao circo. Vamos supor que a Melvin investiu num projeto social e quer investir um valor qualquer. Eu preciso que você vá lá na cidade de Nova Lima, fica lá 6 meses com sua escola dando seus cursos. Quais são esses cursos? Que é robótica, tem o curso de programação, tem o curso de impressão 3D e tem o curso de experiência maker. Então são 4 cursos que a gente dá, né, nessas comunidades conforme a empresa demanda, em qual local, em quanto tempo. E o mais legal agora, esse ano, a gente tem a lei do incentivo à cultura. O que é isso? Uma indústria que quer investir um determinado valor num projeto social, ela procura a gente e a gente tem a chancela do governo federal para fazer isso na cidade. Então, uma vez que eu tenho essa chancela, essa autorização, então, por exemplo, a Melv quer investir nesse projeto R$50 mil, por exemplo. Estou precisando de 500 mil, mas a Melv quer 50 mil. Beleza, Melv, 50 mil. Então, a gente vai fazer esse projeto lá. Aí eu peço um pouco a você, um pouco a outra empresa, até dar o total de 500 mil, por exemplo. Né? Aí a gente vai nessa cidade e faz esse projeto. Todo completo, com robótica, com as crianças, né, e tudo mais. E aí, em contrapartida, a Melv recebe um certo desconto no imposto de renda. É um incentivo fiscal. Um incentivo fiscal, isso mesmo. E até interessante assim, porque conversando, depois que eu passei a conhecer a Eco Creator, aí você falou um termo que cara, eu nunca tinha ouvido na vida, que é a contrapartida, né? Então, só para o pessoal aqui que a gente entender é o seguinte, quando uma empresa, vou dizer da nossa região aqui, que é mais fácil, que a gente é cheio de mineradoras, né? Então, quando uma empresa vai minerar, por exemplo, uma siderurgia, que ela faz alguma atividade que tem algum impacto socioambiental, aí, às vezes, alguém já viu ali, por exemplo, essa praça é patrocinada pela empresa X. Então, na verdade, é porque existe uma contrapartida já acordada anteriormente para poder fazer esse processo. Exatamente. Então, hoje, na verdade, você é uma opção para essas empresas também, além de... Na verdade, a empresa não necessariamente tem que ser a contrapartida, né? Às vezes ela vai fazer um projeto social e quer contratar você. Mas ela utiliza muito essa questão da contrapartida também como algo que ela vai devolver para a sociedade, né? Exatamente. Ela tem 2 opções. Ela pode fazer esse investimento através de verba própria. Sim. Ou através da lei de incentivo, que ela tem a contrapartida, né?
Isso. Então, voltando aqui ao assunto, a EcoCreator hoje, né, é uma escola sem ter escola, e a gente leva essas workshops, uns chamam de workshop, outros chamam de oficina, outros chamam de curso, nessa comunidade carente ou comunidade vulnerável, para tentar, né, deixar um legado, plantar uma semente nessas comunidades. E o legal, Emma, olha que interessante, a gente estava recentemente em Betim e nos primeiros dias de curso, né, a gente pergunta para os alunos, né, o que vocês querem ser quando vocês ficarem mais velhos, né, quando vocês crescerem. A maioria responde, né, jogador de futebol, youtuber e outras profissões aí que são um pouco complexas, digamos assim, né. E aí, com o passar do tempo, durante o curso ou no final, a gente pergunta para os alunos, e aí, gente, o que vocês querem ser? A maioria responde, programador de robô. Legal demais, cara. E deixa um legado, porque a gente tem feedback das escolas locais, dos diretores, dos professores, a gente tem um feedback orgânico deles, sem pedir o feedback, eles entram em contato com a gente e perguntam assim, pô, o que vocês fizeram com esses meninos? Esses meninos não ficavam quietos dentro de sala de aula, não prestavam atenção na aula. A maioria deles estão prestando atenção na aula. Por que isso? Porque tem a ver com a metodologia de ensino que a gente utiliza. Porque como eu sou o fundador da EcoCreator e lá atrás eu tinha dificuldade de aprender teoria, eu falei, não, a minha metodologia de ensino vai ser essa, porque eu quero ensinar esses alunos da forma que eu gostaria que me fosse ensinada lá atrás. Entendi. Entendeu? E hoje os cursos que você tem, então, você falou atividade maker, que seria basicamente o quê? Só para detalhar, pessoal. Então, vamos lá. O curso de experiência maker é voltado para os mais novinhos, entre 7 a 10 anos, que a gente utiliza materiais recicláveis para criar soluções do dia a dia. Então, latinha, papelão, essas coisas. Tá? O segundo curso, que é o de modelagem 3D e impressão 3D, que é um curso só. Tá? O que é isso? Os alunos aprendem a desenhar as peças no computador, né? E aí imprimir essas pecinhas na impressora. Terceiro curso, programação de jogos. Os alunos aprendem a fazer joguinhos, criar jogos no computador. E o último curso, que é o quarto, que é o robótica básica e avançada. Então eles aprendem a robótica desde o início até o avançado. Lembrando que robótica, né, se tratando de curso, a gente tem 3 tipos de robótica. Robótica industrial, né, que são os robôs aí, né, que ajudam na indústria. Os humanoides, que são esses robôs que parecem com humanos. E a robótica educacional. Então a gente trabalha com robótica educacional. E o diferencial da nossa robótica é um curso mais longo, que ele tem aí 6 meses, que os alunos aprendem a desenhar as peças no computador. Que peças são essas? São as peças daquele brinquedo que eu te falei que a gente criou lá no início para entender o comportamento das estruturas. Hoje ele é utilizado na robótica e esse kit chama engenhoca. Ele chama engenhoca. Então eles aprendem a desenhar parafusinho, porquinha, a tala com os furinhos, as cantoneiras, eles aprendem a desenhar. Desenhou, eles imprimem essas peças, imprimiu essas peças, aí eles aprendem a parte mecânica, como é que monta a estrutura, né? Depois que aprendeu a parte mecânica, eles aprendem a parte eletrônica, como é que liga um fio, o que é corrente alternada, o que é corrente contínua. Isso, qual é a faixa de idade deles? Esse aí é de 13 a 17 anos. E depois, por fim, eles aprendem a programação, que é o Arduino, né? Que é utilizado nesse kit Engenhoca, que é um kit desenvolvido pela EcoCreator, por mim, e patenteado também no NPI. Legal. E eu ia até trazer o kit aqui, mas eu falei assim, não sei se vai dar, né, e tal, mas eu tinha que ter trazido ele. E aí, no final de tudo, tem uma competição baseada no contexto. Que competição que é essa? Os alunos, eles são cientistas da SpaceX e da NASA. Eles têm que construir um robô, igual o Spirit, o Curiosity, né, o Perseverance, que está lá em Marte. E esse robô tem que seguir a linha branca que vai levar esse robô num determinado ponto lá no planeta, que vai encontrar um marciano, ele tem que pegar esse marciano e trazer de volta para o foguete voltar com ele para a Terra. Então tem todo um contexto, né? Não é simplesmente pega o kit, toma e monta. Tem um contexto para as crianças, os alunos, né? As alunas aprenderem a fazer essa montagem ficar interessante. Né? Entendi. E cara, eu acho assim,
É muito massa, assim, muito massa, muito processo, cara. É, assim, cheio de perguntas aqui. E a questão do desenho das peças, qual que é a ferramenta que eles utilizam para desenhar as peças? Boa pergunta. A gente utiliza um software gratuito que chama Tinkercad. É um software que você não precisa instalar. Você vai no Google, digita Tinkercad, basta você ter um e-mail e você consegue desenhar. É um software muito interativo, didático e é voltado para criança e adolescente. Ah, legal. E aí você conecta a impressora 3D. E aí, feito isso, você salva num arquivo que tem extensão G-Code. Aí você pega esse arquivo, coloca num cartão de memória, leva esse cartão de memória na impressora, aí ela entende esse arquivo G-Code e começa a trabalhar sozinho. Entendi. Entendeu? E aí depois, beleza, aí aí montou o carrinho. A parte de programação dele, dos movimentos, como que funciona? Então, a gente começa do básico até o avançado. O básico é a eletrônica básica mesmo, ligar motorzinho, ligar luzinha, interruptor. Ah, tá. Porque essas crianças, elas nunca fizeram isso na vida. Sim, sim. Então, ligar uma luzinha para eles é a coisa, descobre o mundo. Uhum. Então, com o passar do tempo, eles vão pegando esses macetes básicos da eletrônica básica, aí a gente chega no Arduino, que a programação é a linguagem C++, que é a linguagem de código. Mas a gente utiliza uma linguagem uns códigos muito simples. Nada muito complexo. Sim, sim. Para a criança não ficar frustrada. Então são coisas simples. Eles colocam definem umas variáveis, né? Definem algum nome de pino, se é entrada, saída, para ligar e desligar. Não vai além disso, não. Entendi. Entendeu? Cara, e assim, e qual que é assim, eu sei que um dos principais diferenciais de vocês é a maneira de ensinar, como você falou. Cara, e como que vocês ensinam pro pessoal? Porque eu vou te falar que, cara, isso pra mim é uma coisa que eu acho que todos nós somos diferentes, só que isso só passa a ser evidenciado muitas vezes quando a gente sai do ensino médio, porque eu acho que a gente vive tanto todo mundo vai para uma escola, na mesma sala, mesma série, mesmo uniforme. A gente passa a vida inteira tratando todas as pessoas como iguais, sendo que depois é evidenciado que, na verdade, elas não são. E como que é identificado isso? É identificado a partir do momento que, por exemplo, a pessoa vai sair da universidade, do ensino médio, umas definem fazer curso técnico e tá bom, outras faculdade tá bom. Você vai fazer curso técnico, o cara vai fazer ou eletrotécnica, ou química, ou edificações, ou mecânica. Se for ensino médio, vai para engenharia, vai para outras áreas, entendeu? Então, isso é um questionamento que eu sempre me faço, porque nós sabemos que não, mas nós tratamos como se que sim, né? Que todos fossem iguais. E, cara, o que você tem, assim, como você conseguiu transformar o sentimento que você tinha daquilo ali para trazer nesse processo educacional para as crianças e para os adolescentes? O que você tem de diferencial hoje do seu processo? Excelente pergunta aí, Márcia. Por quê? Porque na EcoCreator a gente tem outros instrutores, não é só eu. Né? Então são pessoas diferentes. Sim. Né? Então tem a pedagoga que é diferente de mim e tal. Qual que é o diferencial? Antes de eu contratar qualquer instrutor, a primeira pergunta que eu faço para ele é a seguinte: você gosta do que você faz? E eu consigo, em pouco tempo de conversa, saber se realmente gosta do que ele faz. Porque a partir do momento que essa professora ou professor gosta do que ele faz, fica mais fácil eu treinar ele ou ela do jeito que eu quero que seja. Ou seja, primeiro ponto, tem que ser treinável. Tem que ser treinável. Isso. Primeiro ponto, eu diria que ser assim, apaixonado pela profissão. Tá. Segundo ponto é treinável. Treinável. Isso mesmo. E aí, como que vocês fazem assim, a metodologia? Vocês vão para uma sala de aula e depois colocam na prática, ou vocês já vão tipo para uma prática, por exemplo, onde você está no computador, mas as crianças estão em volta de você e elas vão desenhando? Como que vocês fazem isso? Sim, a gente vai direto para a prática. Sempre a teoria anda em paralelo com a prática. Né? Para você ter uma ideia, a gente tem a parte lá que os alunos programam um robozinho, um braço mecânico que vira, o robozinho ele vira no eixo, ele vira para um lado e para o outro. 90 graus, 180 graus, né, 360 e por aí vai. E aí a gente pega os alunos que têm dificuldade nisso e eles mesmos falam assim: para que eu vou usar isso? Né? A gente escuta todo mundo falando isso. Então, a partir do momento que a gente está ensinando para o menino ali, para a criança, que o robozinho vá a menos 90 graus, robozinho gire 90 graus, gire 45 graus.
E aí que os alunos falam assim, pô, professor, eu estudava isso lá na escola, eu nem sabia para que era, então é para isso que serve. Eu falei, isso, para isso que serve. Legal. Então a gente já não joga de uma vez assim um círculo trigonométrico no colo da criança, toma, não. Gente, a gente vai aprender o robozinho, tem que ensinar pro robozinho para ele virar para a esquerda até essa posição aqui. Vamos chamar uma posição de 3 horas, depois ele volta para a posição de 12 horas. 90 graus. 90 graus. E aí o aluno, pô, então é aquele negócio que eu aprendi lá, eu nem sabia que eu ia usar. É isso mesmo. A gente chama de círculo trigonométrico. Você vai colocar o robozinho na posição de 90 graus, de 180. Por isso que você tem que ter uma noção básica de matemática. Então a gente sempre anda a teoria com a prática. E uma aula divertida. A gente tem que deixar uma diversão na aula. A gente tem umas competiçõezinhas, né? Porque os meninos são muito competitivos, os alunos. Então tem que ter uma competição, eles gostam. Então são estratégias de metodologia que a gente utiliza nos nossos cursos para ficar atrativo, divertido. Entendi. A gente já teve feedback de pai e mãe que o aluno ou a aluna prefere ir para esses cursos porque é o curso contraturno, né? O que é contraturno? Se o aluno estuda de manhã, ele vai para o curso de tarde. Se ele estuda de tarde, ele vai para lá de manhã. A gente já teve feedback de pai e mãe falando assim, pô, meu filho prefere ir para o seu curso do que ir para a escola, ele aprende mais no seu curso do que na escola. Cara, assim, achei algumas semanas atrás, veio um cara aqui participar do podcast com a gente, o Matheus. O Matheus, ele fez faculdade comigo e ele fez Ciência Sem Fronteiras. Não, legal. Era meu sonho. O meu foi também, mas assim, né, eu demorei muito a virar a chave, na verdade quando virou eu tinha passado no concurso e eu optei assumir o cargo. Mas eu lembro que eu até comentei com o Matheus em off aqui, porque eu lembro quando ele voltou de lá e aí a gente conversando na faculdade, eu falei assim, cara, como que foi a sua experiência lá? Qual que é a diferença do sistema de ensino lá fora do daqui, né? Eu falei assim, cara, lá é muito diferente em que sentido? Lá você tem eles colocam um problema na sua mão e você precisa resolver aquele problema. Então, baseado naquilo ali, você precisa aprender disciplinas que vão te ajudar a resolver aquele problema. Entendeu? Que, na verdade, se você for verificar, isso já existe dentro da universidade, mas não dentro da sala de aula. Por que isso? Cara, eu via o pessoal lá da faculdade que participava do aerodesign, que participava do Baja, por exemplo. Cara, você tem alunos desde o terceiro, quarto período, até alunos que já estão no final do curso. Então, não existe um nivelamento de conhecimento ali, né? Só que o cara precisa fazer o seguinte, cara, eu preciso fazer uma solda, o cara colocou o carrinho lá, o Baja, na pista de teste e houve, por exemplo, uma fratura na solda. O que o cara vai ter que estudar? Soldagem? Que o cara precisa aprender aquilo ali. Só que o cara sabe o motivo que ele está estudando daquilo ali. O cara vai saber, porque vou colocar uma MIG, vou colocar um leitor revestido, vou colocar algum tipo de qual metodologia que eu vou utilizar aqui para poder, de fato, fazer aquela atividade e aprender. Isso. E não igual a gente faz muitas vezes. Cara, eu vou para a sala de aula, vou aprender todos os processos, todas as vantagens, todas as desvantagens, vou decorar aquilo, vou fazer a prova e, bicho, eu não lembro nada. Não lembra. E eu acho que esse é um ponto que eu sempre me questionei, e não só nas empresas, na faculdade, no curso técnico, mas até em algumas empresas que eu trabalhei. A primeira empresa que eu trabalhei foi uma empresa de projetos de estrutura metálica. Era um pouco melhor porque eu conseguia ver o modelo 3D. Então, assim, eu conseguia rodar ele de um lado para o outro e tal, enfim. E foi até engraçado, porque você citou aqui, né? Eu falei que um Karma, sei lá, foi a resistência dos materiais. O meu foi desenho técnico prancheta. Eu lembro e falava assim, cara, eu nunca vou trabalhar com desenho técnico e meu primeiro emprego foi com desenho técnico. Mas só que era 3D, era muito mais fácil e tal. E eu falei assim, cara, beleza, eu tô vendo isso aqui, é melhor do que no curso técnico, mas eu queria ver um dia o prédio na minha frente onde eu conseguiria ver isso, entendeu? Então, de fato, eu acho que... Eu tenho até uma prima que ela é docente também. Ela é professora de geografia e tal, dá aula para a universidade, dá um Cefet aqui em BH também, na verdade, acho que Contagem. E é uma coisa que ela falou muito interessante, porque assim... o processo educacional, a evolução, às vezes é um pouco lento também.
tem que atualizar. Cara, primeiro é uma burocracia. Você não pode simplesmente chegar, por exemplo, e falar assim, vou mudar a estrutura de ensino aqui. Não é tão simples assim. Não é tão simples. Mas eu fico me perguntando, cara, mesmo dentro desse universo que é burocrático, que tudo no Brasil existe uma burocracia para aquilo, será que não é possível implementar dessa forma? E um questionamento que a gente fez aqui, uma conversa que a gente teve aqui recentemente foi o seguinte, que aí até para você, né, queria ver a sua perspectiva quanto a isso. Cara, realidade é aumentada e também aqueles VRs, né? Realidade virtual. Cara, você já pensou em implementar algo do tipo também, de fazer? Porque, cara, eu fico imaginando assim, talvez ter uma aula, pra mim, tá? Se eu sentasse numa aula como análise estrutural, uma aula de análise estrutural, eu pudesse, por exemplo, colocar um óculos, por exemplo, e cara, assim, vou dar um exemplo que rolou comigo aqui, que foi muito foda. Em 2017, se eu não me engano, eu tive a oportunidade de ir na Disney. E, cara, eu sou apaixonado por Harry Potter, velho, desde pequeno. Li todos os livros do Harry Potter. Eu comecei a ter o interesse por leitura lendo Harry Potter quando eu era mais novo. E aí, lá na Disney, tem o castelo do Harry Potter e tal, e existe um brinquedo lá, é tipo uma sala de cinema, e é como se você sentasse numa vassoura. Sério, cara? E você voasse em todo o cenário do Harry Potter lá, só que você na vassoura. Cara, tipo assim, você acha que você de fato tá voando na vassoura. É muito real. É muito real. É Como muito óculos. real. É muito real. Então, eu falei assim, cara, tipo assim, e se a gente pegasse uma tecnologia dessa que já existe e coloca, às vezes, numa criança que, por exemplo, um adolescente que às vezes tenha dificuldade de enxergar, ter uma visão espacial, de enxergar, por exemplo, igual você falou, a questão dos ângulos, de enxergar, por exemplo, às vezes, no corpo humano, né? Então, você pegar, por exemplo, na aula de biologia, o átrio, o ventrículo, aí o sangue sai daqui e entra. Eu fico pensando nisso. Porque o que acontece? Nossa, esses caras estão viajando. Cara, não é viagem, sabe por quê? Se isso começa dentro da escola, para a indústria, quando a gente for levar isso, imagina você ter a possibilidade, né? Hoje já tem o Digital Twin, que o pessoal hoje fala muito, que é pegar uma unidade hoje e criar uma idêntica em 3D, por exemplo, num computador e tal. A gente tem até, lá na Alemanha, tem uma startup que a gente foi para eles lá, do Brunão, que a Infinity Foundry, que eles fazem isso hoje. Digitalizam todo o processo da empresa e tudo mais. Então, cara, de você poder ter essa visão de o cara da manutenção, cara, quais peças que ele vai ter que utilizar, como que ele vai fazer, às vezes, o processo de montagem e desmontagem. Agora, se isso vai também já pode ir para a indústria, assim, já é uma realidade que parece que na Alemanha já tem. Cara, imagina se você consegue colocar isso dentro da escola para poder ensinar, seja matemática, seja... Assim, o que eu acho eu penso que a gente não tem que pegar o cara e ensinar tudo para ele, tipo assim, fazer com que todo mundo goste de matemática. Forçar a barra. Né? Exatamente. Não quer, por exemplo, ou então que o cara goste de biologia, mas para que a pessoa tenha uma noção, porque, cara, às vezes cada um tem a sua especificidade, cada pessoa, e às vezes é difícil de enxergar, né? Sim. Cara, isso seria ótimo se a gente pudesse ter uma realidade aumentada dentro de sala de aula, porque ia ser diferente. Aí os alunos iam passar a entender aquela disciplina gostando dela. Então, a partir do momento que você gosta do que você faz, fica mais fácil de você aprender. Cara, a gente já cria a gente tem uma parte lá que os meninos, os mais novinhos, eles constroem um óculos de realidade virtual, mas é um muito simples, né? Legal. Aquele Google Cardboard, né? De papelão para eles, mas é uma ideia para a gente pensar de fazer isso nas nossas oficinas. E aproveitando o gancho, questão de indústria, graças à indústria, hoje, o que eu sei hoje de digamos assim, física, mecânica, matemática um pouco mais avançada, né, engenharia, foi graças à indústria, porque a faculdade ela te dá ali a base, mas você aprende mesmo ali na prática. Para mim foi mais fácil na prática, né? E foi esse tempo todo aí que eu peguei essa bagagem minha de indústria para aplicar quando eu era docente, para aplicar na minha forma de dar aula enquanto eu era docente e na minha escola que eu criei hoje, entendeu? E aí, aproveitando ainda mais um momento que você falou de alemã e tal, agora
agosto, a gente está indo para Finlândia. Que massa. A gente vai fazer uma imersão pedagógica lá para aprender por que lá é um dos países com a melhor educação do mundo. Por quê? Então eu estou indo para lá para isso, para pegar essa bagagem, aprender com eles, né? E quem sabe abrir uma filial lá, né? Agora, eu vou fazer uma provocação com você aqui, porque você falou, eu te fiz uma pergunta aqui antes da gente começar, estava até quando você citou a questão da Finlândia, e eu vou fazer uma provocação, na verdade, para o pessoal que assiste a gente, porque a gente sempre faz esse tipo de provocação, principalmente para o pessoal da manutenção. Você está fazendo essa viagem para a Finlândia, pô, muito massa. Tem alguém pagando essa viagem para você ou você está pagando do seu bolso? Meu bolso, cara. Seu bolso. Investimento da Eco Creator para trazer inovação para cá. Tá. Por que eu estou falando dessa provocação? Porque, cara, uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui é que muitas vezes, não vou falar que é sempre, não é todo mundo, mas muitos profissionais da área de manutenção, às vezes o cara acha que a empresa tem a obrigação de investir na capacitação dele. Eu estou falando manutenção aqui porque é a nossa área, mas acho que é a área industrial de maneira geral. A pessoa, muitas vezes, assim, tem pessoas que terceirizam a educação para o filho para a escola, achando que ele está indo para a escola e está sendo educado. Tem pessoas que terceirizam muito a sua própria educação, achando que porque o empregador está te empregando e você vai trabalhar para ele, de que ele tem a obrigação de te treinar e de fazer com que você cresça. Claro que em determinados processos, sim, é bom, a gente sabe, né? Hoje a gente está numa posição que a gente tem colaboradores trabalhando com a gente sabe quanto mais capacitar eles, ok. Sim. Cara, só que você não consegue. Assim, é uma coisa que eu falo muito com minha esposa. Assim, minha esposa não empreende, ela trabalha numa empresa. Só que eu falo assim, cara, você é um CPF, mas que parece um CNPJ, porque na verdade você empreende com o CPF, não necessariamente com o CNPJ. Isso mesmo. Então, assim, é interessante porque, cara, tem que de fato buscar o conhecimento, né? E beleza, hoje você tem o seu negócio próprio, mas assim, eu acredito que igual a gente, você não pode parar de trabalhar hoje, né? Tipo assim, na vida não tá ganha. Não é assim. A gente não é, tipo assim, um dono de grande empresa, vamos dizer assim, que eu posso me dar o luxo. Não, na verdade, a gente tá aqui, se bobear, pastando muito em muitas situações em que, cara, pelo menos a gente aqui na empresa tem gente aqui, graças a Deus, que ganha até mais que a gente, porque faz parte do processo. E a gente tem que viver isso, a gente não deixa de fazer nosso treinamento e nossa capacitação. Então, eu achei muito interessante isso, porque você falou, porque, cara, eu não medi o esforço para o seu crescimento profissional, que independente de que, claro, você vai utilizar dentro da empresa, mas independente de se acontecer qualquer coisa, esse conhecimento está de você, ninguém vai tirar e você vai estar capacitado para poder fazer algo sempre a mais, né? Para você mesmo, isso. CPF, não só o CNPJ. Até para mim, como pessoa física, pessoa jurídica, isso vai ficar pro resto da vida. E treinamento, cara, é uma coisa que eu falo, treinamento é o tipo de coisa que todo mundo tem que correr atrás, se a empresa não der, corre atrás, porque isso gera uma melhoria contínua, seja na indústria, seja numa escola, qualquer área. Cara, treinamento é essencial. Eu, no meu ponto de vista, a partir do momento que você tem treinamento, você vai deixar de ter prejuízo, você vai deixar de ter acidente. E são coisas simples, viu, Eymar? Às vezes são coisas simples que um funcionário não está habituado, ou não sabe, ou não entende, tem vergonha de falar. Às vezes você dá um treinamento simples ali, você faz assim assado por causa disso. Cara, isso vai gerar um resultado incrível para a indústria, para a empresa, seja qual for o ramo, entendeu? Exatamente. E o Igor fala um negócio, ele tem uma frase que fala assim, cara, agora eu não sei se ele fala do Cristiano Ronaldo ou do Messi, agora eu esqueci. Não, do Neymar, na verdade, que ele fala, não tá certo. Eu queria fazer uma analogia, mas tá certo. Ele falou assim, cara, você tem que ser o Neymar da sua empresa. Tipo assim, você tem que ser o Neymar que, assim, todo mundo quer que você esteja na empresa dele. Então, você é o cara que, independente, você não é o cara que vai sair batendo na porta das empresas pedindo para trabalhar lá. Mas, na verdade, você vai ser o cara que vai receber ligação para o pessoal falar assim, cara, você não quer vir para cá? E tá muito dentro desse processo aí. Agora, voltando um pouco para a parte do processo, cara, e só para o pessoal também entender um pouco aqui, a gente fala dos segmentos que você tem, né, dos treinamentos que você tem, mais ou menos como que é o desenho, desenvolvimento. Agora, eu queria que você contasse um caso prático de um aluno do que ele fez. Não, tem vários. Tem um assim que você pode até repetir, que foi um que você contou para a gente, se não me engano, foi lá em Vitória, que foi a respeito de uma menina. Isso. Que fez um caso. Cara, conta pro pessoal aqui, até para eles poderem entender, cara, assim, fala a idade dela, o que ela fez, o que ela estava passando naquele momento, que ela conseguiu desenvolver com o seu projeto. Cara, esse aí foi incrível. Foi em Itabirito, né? Aqui uma cidade de Minas Gerais.
A gente estava lá no projeto e ela estava participando do curso de impressão 3D, modelagem e impressão 3D. Legal. Né, que eles aprendem a desenhar. Cara, no primeiro dia de curso, chegou uma menininha lá, uns 12, 13 anos, com um papelzinho na mão. Né? O pai dela deixou ela na porta, né? Falei assim, entra aí, filha. É tipo assim, né? Mas não foi forçando, né? Tipo assim, vai lá, filha. Né? E ela entrou com o papelzinho na mão, um croquisinho em 3D, em perspectiva isométrica, que ela fez. E ela falou assim, ô professor, eu tava nesse dia lá, né? Tinha um professor nosso, pedagogo, eu tava lá, porque era o primeiro dia, né? E eu sempre faço abertura. A menininha chegou assim, professor, tá vendo esse desenho aqui? Eu falei, tô. Isso aqui é uma máquina de colocar olho nas bonecas, porque as minhas bonecas das minhas amigas, o olho tá saltando. Quantos anos ela tinha? 13 anos, meu nome. 13 anos. Entre 12 e 13. E aí eu vi aquele negócio, cara, olha essa menina, cara. Isso já é empreendedora, cara. É empreendedora, é startupeira igual a gente. Aí eu falei, não, pode deixar que o professor vai te ensinar a desenhar. Aí ela desenhou, aprendeu a desenhar. Ela nunca tinha utilizado o Tinkercad, né, que é o softwarezinho de desenhar. Aí ela aprendeu a desenhar muito facilmente. Ela aprendeu, fez o desenhozinho dela, imprimiu a maquininha dela, fez a base, né? Como se, ela parece uma morsa mesmo, tipo uma morsa, né? Um sargentinho. Que aí ela aperta e pressiona o olhinho na boneca. Né? Envolve a cabeça, tipo assim? Ela pega por trás da boneca aqui e aperta o olhinho da boneca. Né? Legal. Tipo, segura aqui, faz um apoio, aí vem o braço formando um U e vai e pressiona. Né? E, cara, ficou muito massa. E o desenho, o pai dela ajudou ela? O pai dela incentiva ela. O pai dela... É que negócio, né, cara? Quando você tem um pai ou uma mãe incentivando o filho, fazendo coisas simples, né? Cara, a criança deslancha. E o pai incentivando. Aí eu conversei com ele depois da aula. Ele é engenheiro civil. Engenheiro igual a gente, assim. E adora aeromodelismo. Né? Adora brincar. E aonde que o pai vai, a menina vai atrás. Cola no pai. Adora as coisas que o pai... O pai tem oficina, né? Sabe esses quartinhos com ferramenta? O pai me falou que a menina não sai de lá do quartinho, velho. Mexendo na parafusadeira, na furadeira, na lixadeira, no esmeril. Olha que massa. E aí ela foi construir e conseguiu depois colocar o... Conseguiu. Assim, a máquina não ficou com aquela performance perfeita, né? Ficou meio tortinha, mas nós deixamos. O celular dela, o projeto da menina. A gente ajudou ela a criar, a imprimir, né? Como é que imprime com uma resistência mecânica um pouquinho melhor, imprimir deitado ou em pé, né? Tal, demos essa ajuda. Não ficou aquele negócio perfeito. Mas saiu, cara. E a felicidade da menina? Cara, que massa. Foi incrível. E assim, a EcoCreator tem quantos anos? Cara, ela comecei mesmo informalmente em 2019. Formalizei em fevereiro de 2020. Então a gente tem aí 3 anos. Quase 4. Você já teve algum relato de alguém que tenha ido para a área técnica e talvez tenha começado com os técnicos, alguma coisa do tipo, ou até mesmo uma engenharia por causa do seu trabalho? Você já conseguiu medir esse impacto? Estou perguntando porque é muito recente de fato, né? Para você pegar o ciclo da pessoa, mas às vezes, como você pega pessoas ali de, sei lá, 13 anos, né? 13, 16, 14, ali, 17, está quase que entrando na faculdade ali, né? Sim. A gente não teve relato de algum adolescente que foi para essa área com base nesse nosso projeto, mas é o seguinte, a gente tem um controle planilhado de cada aluno e a indústria que faz esse investimento nesse projeto fala com a gente assim, o EcoCreator, marca para mim quais são os alunos de destaque, me manda uma planilha de quais foram os destaques para eu ficar de olho nesses meninos. Porque a gente está precisando de profissional e a gente não acha. Então, assim, a indústria, além da indústria ter toda a contrapartida, ela já está de olho naquele profissional. Entendeu? Que é o que o Fernando está fazendo também agora e você ajudou ele lá, né? Eu ajudei lá, participei do evento, né? A gente trouxe os meninos lá de Betim, do projeto social. E, assim, a indústria está de olho. A gente passou o nome, o telefone, né? A gente tem todo o processo ali de inscrição, tem o nome da mãe, do pai, o endereço, o telefone, a gente passou esses dados, de forma sigilosa, é claro, né? Para a empresa, para ela, posteriormente, quando esse adolescente aí já tiver 17, 18 anos, entrar em contato. Entendeu? Entendi. Outras cidades já tiveram alguns eventos, depois da gente teve alguns eventos, que a gente já teve assim, algumas informações de que
o aluno já sabia fazer porque aprendeu no nosso projeto. É mesmo? É, isso mesmo. Já sabia ligar um LED, como é que inverte o motor, já sabia como que... Tinha noção de programação de Arduino, uma noção básica de estrutura para ficar um pouco mais resistente, né? Para montar um chassi de um carrinho. Então a gente já teve, assim, já chegou até a gente de que eles estão mais, assim, digamos, com o básico, né? Conhecimento básico para poder se virar se o problema aparecer. Legal. Cara, eu acho assim sensacional, sabe? Porque eu acho que a gente tem muita coisa em comum, sabe? Assim, como pessoa. E eu fico vendo, por exemplo, a minha vida inteira, eu sempre... Cara, eu sempre tive dificuldade em aprender inglês. Eu sempre tive, assim... De tanto que eu comecei e parei. E depois de um rap que eu passei em 2021, na verdade... eu falei assim, cara, eu vou voltar a fazer, mas dessa vez para poder aprender de fato. Essa última viagem que eu fui para a Alemanha foi muito bom porque eu consegui desenvolver muito, assim, lá eu consegui ver que eu consigo comunicar com o pessoal melhor do que antes. Ontem tive a oportunidade de ter uma reunião assim, de 40 minutos toda em inglês. Que massa. E a principal diferença que eu vejo, porque assim, o que eu fiz, né? Cara, para mim a internet hoje é sensacional, porque assim, né? É uma faca de dois gumes, né? Então, assim, a internet pode ser muito boa como pode ser muito ruim. Vai depender de como você vai utilizar. Exatamente. Mas eu lembro que uma das coisas que eu pesquisei foi o seguinte, cara, como que... não foi nem... porque assim, não foi como aprender inglês rápido, né? Que as pessoas tudo assim, né? Como que eu vou aprender alguma coisa rápido? Como que eu vou aprender a programar rápido? Na verdade, não é isso. Na verdade, eu lembro que eu pesquisei o seguinte, cara, como que os poliglotas estudam e aprendem uma nova língua? Boa pergunta. Foi o que eu coloquei, que eu busquei na internet. Porque eu falei assim, cara, velho, é impossível, tipo assim, o cara ser poliglota e o cara vai fazer um cursinho tradicional que ele vai ter que ficar dentro sentado numa cadeira, numa sala de aula por 5 anos. É muito difícil. Então o cara tem que ter alguma metodologia ali. E aí foi engraçado porque eu vi um cara que vende curso na internet e tal, e na verdade assim, né, eu já tinha feito alguns cursos em cursinhos, e aí eu fui linkando várias coisas ali, de um do outro e tal, criei um Frankenstein ali, uma metodologia que eu vi que de fato serve para mim e que na verdade é que muitos poliglotas utilizam. E cara, e o principal processo que tem é o seguinte, as pessoas não... Como que a gente vai para a escola que a gente aprende? Gramática. Aprende gramática. A primeira coisa é essa. Só que o que acontece? Como que a gente aprende português? É copiando os outros, velho. É ouvindo, depois falando. Depois você chega a um certo nível, você vai para a gramática. Isso aí. Que é quando você vai, na verdade, a gramática você vai ver, sei lá, vai ser a 7ª série, 5ª série. Mas primeiro você vai ouvir as palavras. Minha filha, por exemplo, minha filha hoje já fala. Então, primeiro ela ouve, repete. Aí, depois ela vai... já estrutura uma frase, já consegue conversar. E assim, não estou dizendo que é minha filha, isso pode ser qualquer pessoa. A pessoa pode ser, às vezes, analfabeta, não sabe ler e escrever, mas ela sabe falar. Sabe falar, Realmente existem pessoas assim. Exatamente, porque ela pega e copia. Só que como que ela aprendeu aquilo? Fazendo dessa forma. Ela não teve a oportunidade, por algum motivo, de ir na escola para aprender a escrever, aprender a ler e estruturar aquilo ali. E aí, cara, a principal diferença que eu vi é porque, cara, as pessoas começam primeiro com a prática, muitas vezes, com a mão na massa, ouvindo, falando, tentando, errando, do que propriamente aprendendo toda a teoria. Porque às vezes o cara também vai para uma escola de inglês, o cara senta lá 5 anos, o cara faz todas as provas, o cara forma, na hora de falar, de se comunicar, o cara não consegue. Trava. E aí, e para mim, assim, eu descobri que para mim faz muito mais sentido isso, e para mim tudo que eu vou conseguir... É claro que assim, né? Eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de errar. Eu sou uma pessoa que me cobro muito, assim. Metódica, né? Exato. O Igor até fala, cara, sua régua tá muito alta. Sua régua. Então, tipo assim, cara, às vezes, para certas coisas, você não precisa ser o perfeitão. Tipo, chega e faz um negócio e tal. Mas isso é uma coisa minha que eu já estou trabalhando. E aí, eu vejo que a mesma coisa vale para o ensino de engenharia, para o ensino técnico, muitas vezes. Né? Porque, cara, o que você está fazendo, assim, que foi até o tema que eu coloquei aqui, que eu falei assim, cara, qual que é a vantagem do que o Davi faz? Eu acho que a vantagem que você faz, primeiro, existe a questão social de levar oportunidade para as pessoas, porque elas podem, de uma certa forma, identificar que, cara, existe esse mundo aqui, é possível para mim. Sim. Porque, igual você falou, você está vivendo
você trabalha em comunidades vulneráveis, comunidades carentes. E, cara, vou te falar, não precisa nem ser de morar nessa região. Se você tem um pai, uma mãe prego, uma babá prega, um vô e um vô prego, eles vão falar que você na sua vida inteira que você não é capaz de fazer alguma coisa. Com certeza. E aí você precisa começar a criar algo de você ali para falar assim, cara, eu consigo fazer isso. Para aumentar a autoestima da pessoa, para que ela pensar que ela possa ser capaz de fazer algo. Então, uma questão que assim, é muito mais a social de que eu vou levar uma oportunidade. É uma coisa que eu sempre... Para mim, o que eu acho de curso técnico? Todo mundo deveria fazer curso técnico? Não necessariamente. Mas qual que é a vantagem de fazer curso técnico? Que eu falo, né? E comparando com os meus amigos de curso técnico. Cara, se você fez curso técnico ali no ensino médio, durante o ensino médio, igual eu fiz, e você viu que você não gostou daquilo ali, você não vai perder tempo depois em parar de exatas. É 2 anos para você tomar a decisão. Exatamente. Igual eu tenho vários amigos que formaram comigo no curso técnico, a galera virou teve boa parte virou engenheiro, mas tem a galera que virou médica, tem a galera que virou advogado, teve galera que foi para educação física, teve gente que foram para várias áreas. E além disso eu acho que para mim é criar uma metodologia de ensino que ela é totalmente disruptiva quando se compara com o que a gente tem hoje em dia no mercado. Exatamente. Hoje, assim, pode parecer bobagem, pode parecer ridículo, mas assim, se você pegar uma sala de aula de 1900, ela vai se assemelhar à sala de aula de hoje, você vai verificar. Do jeito que está. Sim. E assim, é claro que, né? Uma coisa que eu penso, num processo de alfabetização, por exemplo. Cara, o processo de alfabetização, ele é o mesmo até hoje, porque comprovadamente é um processo que ele funciona. Uhum. Então, você chegar na criança, ensinar a consoante, ensinar a vogal, juntar a vogal com a consoante ali. Uhum. Mas, cara, para um ensino dali para frente, quando você passa daquela parte da alfabetização ali para adquirir o conhecimento das coisas, cara, aí é muito arcaico. Demais. E aí, cara, você falou uma coisa que é interessante. Nosso tempo aí, como é que tá? Não, pode ir. Pode ir, tá tranquilo, né? Olha que interessante. Como a gente está indo para a Finlândia agora, a gente teve a gente está tendo um pré-treinamento para não chegar lá e ficar cru. Legal. Então, a pessoa que está guiando, que vai guiar a gente lá, que está fazendo toda essa imersão, ela já está lá, né? Ela mora lá. E aí, ela já está preparando a gente e a gente está entendendo a história, por que a Finlândia está assim hoje. Por quê? Está acontecendo ao contrário do Brasil. O que está acontecendo? Na Finlândia, há muito tempo atrás, ali em 1700, só podia estudar quem tinha dinheiro. Uhum. Certo? Quem nascia em família rica e só existia escola particular. Uhum. Basicamente isso. Com o passar do tempo, foi mudando. Hoje, as melhores escolas finlandesas são públicas e pouquíssimas particulares. Ainda tem, mas são poucas. Mas as melhores são públicas. No Brasil está ao contrário. Antigamente, as melhores eram as públicas. Isso. Hoje está tudo privatizando e ficando particular e o ensino não está ficando bom. Está seguindo um caminho um pouco meio que ao contrário. Exceto federal, né? Exceto federal, Exceto federal. Se eu vou pegar, por exemplo, pelo menos a minha vida inteira eu estudei escola pública, né? Cara, um dos motivos de ir para o Cefet é porque o que eu pensava, né? Cara, eu vou tentar a prova do Cefet primeiro, que é um ensino de qualidade, meu pai não vai pagar, porque se fosse escola particular eu não teria dinheiro, e eu saio com um curso técnico, eu posso estar no mercado de trabalho e ganhar dinheiro na vida dos meus pais. O raciocínio um pouco foi esse. Mas tirando isso, se for pegar a grande maioria das escolas, cara, assim, até conversei com minha prima, que é docente também, ela falou assim, cara, eu trabalhei em escola municipal, em BH, que na época aí, ela era tipo a top 2, estava em segundo lugar, e cara, e eu vou te falar que eu não sei se eu colocaria minha filha para estudar lá. Exatamente. Entendeu? Tem essa questão. E você falou curso técnico, né? Isso. Pô, o cara tá lá em ensino médio, aluno ensino médio, já deveria fazer o curso técnico. Cara, o pouco que eu já entendi lá da Finlândia, o aluno já começa ali no ensino médio, meio que já estudando uma técnica, por exemplo, não é técnico de indústria. Eles aprendem na prática a fazer muitas coisas, marcenaria, né? Serralheria, até bordado tem, cara. Imagina, o aluno aprende a bordar, fazer tricô, essas coisas todas, porque aí ele já passa a tomar a decisão, igual você falou, olha, eu não quero ser engenheiro, eu quero ser piloto, eu quero ser médico, porque ali no ensino médio já toma a decisão para já fazer o curso técnico e a graduação na linha que ele gosta, entendeu? Então até hoje tem essas aulas lá que são manuais, digamos assim, práticas, igual você falou, mão na massa, entendeu?
Isso faz a diferença. Eu acho que, não a maioria, mas se possível, quem puder fazer um curso técnico, para ficar ali 2 anos sentindo como é que é eletrônica, elétrica, mecânica, civil, eu acho que é um caminho interessante para você ser feliz naquilo que faz, que volta no que eu falei. A primeira coisa que eu olho nos meus professores é ser apaixonado pela sua profissão ou você está lá porque só quer ganhar dinheiro? O que é ser apaixonado pela profissão, Emar? Eu faço a primeira pergunta assim, o que é ser apaixonado pela profissão? Pensa numa coisa que você faz, que você faria de graça, mas assim, pro resto da sua vida. O que você faria de graça pro resto da sua vida? Sei lá, por exemplo, eu daria aula. Talvez você daria aula pro resto da sua vida de graça? Cara, eu daria aula pro resto da minha vida de graça. Então eu sou apaixonado por dar aula. Eu tocaria violão num bar sem precisar me pagar. Ser apaixonado por sua profissão é essa. Então, assim, uma forma que eu utilizo para filtrar a sua paixão é isso. E a paixão tem a ver com a decisão que você toma ali no ensino médio, no curso técnico. Porque você está fazendo curso técnico, você toma uma decisão rápida de ser o que você quiser ser no futuro. Né? Você falou um negócio lá na Alemanha, lá não tem, pelo que eu ouvi dizer lá na época, lá não tem escola, não tem universidade e escola particular também não. É mesmo? É escola pública. Aí, olha pra você ver. É claro que assim, né, lá, quer dizer, não, acho que nesse quesito não é o problema, né? A gente tem uma carga tributária de impostos muito grande e acaba que a gente quase não vê retorno disso. Lá é o contrário, lá você tem. Lá tem. Aí, você paga o imposto alto, mas ele é retornado. Exato. Né? Existe, na verdade, alguns pontos que eu vi lá que assim, se você é solteiro, é o imposto mais alto, se você casa, dá uma diminuída, se você tem filho, diminui mais um pouco. Olha só, mano. E parece também que você tem um incentivo do governo, que você ganha, sei lá, 200, 300 euros, não sei, desde quando o filho nasce até... Eu ouvi isso lá, não sei exatamente o que era, mas parece que tem incentivo também lá. Então, já é uma outra questão. Mas aí, o que acontece? Eu já conversei com alguns amigos, eu tenho uma noção de como que é a universidade, por exemplo, a engenharia nos Estados Unidos e na Europa. Lá na Finlândia, você teve a oportunidade já de conversar com o pessoal para poder falar como que é esse processo de ensino no pós também, tipo assim, na questão de graduação? Porque, cara, assim, a menina que eu te falei que eu conheci lá, né, no programa que eu participei na viagem da Alemanha, eu conheci a menina da Finlândia, e uma das coisas que eu sempre perguntei ao pessoal foi o seguinte, cara, mas... Porque assim, o inglês foi uma coisa que me doeu durante muito tempo. Então, eu falei assim, mas como você aprende o inglês? Cara, o inglês dela era sensacional. E ela falou assim, não, a gente aprende o inglês desde pequeno na escola. Isso mesmo, desde pequeno eles aprendem. E assim, desde pequeno, mas não é o inglês verbo to be. Forçado a barra, não é? O verbo to be, ou então, igual, por exemplo, eu lembro que eu passei um ano do ensino fundamental aprendendo os números, tipo assim... Você aprendeu o número de 1 a 1.750.000, você vai passar um ano fazendo isso. Cara, não é, sabe? Tipo assim, aí é enganar a galera, fazer a gente de trouxa, a verdade é essa, sabe? Mas lá você já teve a oportunidade de entender, assim, como que é o processo. Eu entendi, assim, pelo que você falou, né? Eles, desde o ensino fundamental... ensino médio ali, eles têm contato com áreas que não necessariamente áreas acadêmicas, vamos dizer assim, que são atividades práticas. Mas você sabe, na engenharia, se existe alguma coisa de envolvimento em relação a isso? Você chegou a estudar? Não teve tempo ainda? Cara, eu ainda não tive tempo, assim, aprofundar nesse assunto, né, como é que é esse pós aí e tal, mas uma coisa que eu já sei, que essa moça que está fazendo essa imersão, ela já falou com a gente, que eu até fiz essa pergunta para ela, que a Finlândia exporta mão de obra de engenharia. Eles exportam. Lá se formam muito engenheiros. Principalmente engenharia naval, se eu não me engano, aeroespacial. Lá forma engenheiro com força. Entendeu? Essa área de engenharia é muito forte lá. Mas como eu ainda não fui, né? Eu vou agora em final de agosto. Aí que eu vou voltar com essa informação mais apurada e como é que é esse pós. A gente faz um segundo podcast pra você contar como que é. Segundo podcast. Inclusive, a gente faz até os perrengues que eu passei pra aprender inglês, cara, fora. Porque eu precisava aprender inglês. Eu tinha um carrinho, um Gol G5, vendi ele e fui pra África do Sul. Cara, eu fui pra África do Sul, sabe aquele inglês de verbo to be da 5ª série do ensino médio? Fui esse negócio, cara. Isso aí é uma história que a gente tem que fazer um podcast tomando uma cerveja e contando os caras. Você fica fluente, você tá fluente em verbo to be, né? Você fica fluente em verbo to be. E passei muito perrengue eu aprender inglês lá, cara. Passei vergonha. Mas o que eu aprendi foi na prática, na imersão.
Mas eu acho que assim, cara, eu acho que aí assim, continuando na questão do ensino, né, e dessa parte de inovação que foi o motivo do podcast, eu acho que a gente na escola hoje no Brasil, a gente é punido pelo erro. Punido pelo erro. A gente é punido pelo erro, né? Então, hoje, né, por exemplo, você faz um teste, por exemplo, uma prova, na verdade, o que importa é quantos % da prova você fez. Cara, não adianta, assim, vou ser bem sincero, não importa o migué que você deu. Eu peguei a prova antiga, eu consegui pegar 10 provas antigas, decorei as 10 provas e eu vi que o professor é preguiçoso e o professor vai lá e conseguiu a mesma coisa. Entendeu? Toda universidade tem os arquivos lá das provas antigas dos professores. Aí, ou então que o cara, por exemplo, ou às vezes o cara faz isso, ou então muitas vezes o cara cola mesmo na prova ali, somente para poder passar. E aí você vai fazer um vestibular, por exemplo, que é algo que não assim, eu não acho nenhum processo de 100% justo. Mas você pega o vestibular, por exemplo, o vestibular, ele na verdade ele valoriza mais a pessoa que tem um poder de decorar as coisas, não necessariamente o poder. Resolver problemas. Exato, porque na verdade se existe eles não estão medindo somente seu conhecimento, eles estão seu conhecimento, a possibilidade que você tem de fazer alguma coisa rápida e ali num intervalo curto de tempo. E, cara, pelo menos o processo americano, se você verificar, eles existem que não só para entrar numa universidade, é claro que eles levam em consideração ali, uma das partes, né, do que você já fez para trás na sua vida, mas eles levam em consideração também o ponto de partida da sua vida e o ponto de onde você chegou. E isso que eu acho foda. Porque quando a gente vive... eu vi uma frase que faz muito sentido. A desigualdade ela não é um problema, a desigualdade. Por que ela não é um problema? Porque todo mundo pode ser igual, como lá em Cuba. É o comunismo. Né? Exatamente. Todo mundo pode ser igual em Cuba, mas todo mundo está sendo igual de alguma forma, está todo mundo sendo nivelado para baixo. Você pode considerar a Venezuela. Estou falando isso aqui porque, aí sem entrar em questões políticas, mas é porque, de fato, são países onde a gente vê isso. Agora, por exemplo, meu pai morou nos Estados Unidos. Né? Meu pai morou nos Estados Unidos. Aí, lá nos Estados Unidos, você vai ter o cara... Desliga para mim, por favor. Não, tranquilo. Meu pai morou nos Estados Unidos. Cara, nos Estados Unidos você vai ter o cara que é muito rico, mas meu pai que trabalhava lá com carpintaria, meu pai, tipo assim, ele tinha condição de ter uma vida boa lá e que ele julgava para ele excelente. Como você tem, às vezes, em outros países. Assim, lá na Alemanha mesmo, assim, na Alemanha, eu fiquei impressionado porque vamos considerar que o engenheiro lá ganha 4.500 euros, por exemplo, o técnico ganha 3.500. E lá, para você ser cabeleireiro, para você ser, por exemplo... Prestação de serviço lá é muito caro, porque se você é um eletricista, você precisa ter curso técnico e você recebe como tal, entendeu? Na prestação de serviço. Então, isso foi uma das coisas que as pessoas pontuaram lá. Então, assim, na questão em alguns países, eles pegarem isso, pegar a sua evolução, porque, cara, eu tive pouco recurso. Eu nasci numa família que eu tive menos coisas, eu tive menos acesso. Então, mas você conseguiu superar aquilo ali, às vezes é muito mais importante aquilo do que provavelmente aquela nota que você tirou, porque você está disposto a fazer alguma coisa de fato. Entendeu? E, cara, assim, conhecimento por conhecimento, às vezes você vai pegar um cara de uma escola particular, ou um cara que estudou um Cefet ou técnico, uma escola pública federal, por exemplo, um colégio militar, ele, de fato, ele vai ir muito mais preparado para poder passar. E aí, cara, não necessariamente se o cara que não passou é um cara ruim. Entendeu? Existem outras questões ali que às vezes o cara... É tanto o sonho do cara que ele vai entrar lá e vai fazer a diferença. E eu acho que é uma coisa que eu sempre me questiono, às vezes, aqui, da questão do Brasil, de ensino por causa disso. Tanto a maneira de seleção como a maneira de aprendizado lá dentro. E cara, vou dar um exemplo aqui. A gente tá fazendo um projeto de inteligência artificial aqui. Que massa, hein? E aí, com a Universidade Federal de Goiás. Aí o Igor mandou para mim... Mandou um dia, ele estava tendo uma reunião com o pessoal, assim, cara, doutores e mestres lá, que está desenvolvendo o projeto. E aí ele teve uma reunião dos caras explicando o modelo matemático e o cara falou de transformada de Laplace. Cara, eu lembrei, tipo assim, da minha aula lá atrás de engenharia, nas aulas do ciclo básico lá. E eu falei assim, cara, olha isso, tá vendo? Tipo assim, eu nunca imaginei que eu pudesse fazer isso. E talvez se lá atrás eu tivesse uma aula de manutenção,
eu tivesse uma aula de confiabilidade, onde eu tinha que calcular a confiabilidade utilizando a transformada de Laplace, e não só utilizar aquilo ali, seria muito mais vantajoso. Com certeza, cara. Aplicabilidade, né? Exato, exatamente. Davi, cara, poderia ficar com você uma vida mais 6 meses, que eu acho que teria assunto para conversar. Cara, eu queria, assim, primeiro, se tem alguma consideração, se tem alguma coisa para poder falar, tem alguma coisa além que você queria compartilhar, como que faz para te encontrar nas redes sociais aí também? Cara, se digitar no Google, coloca lá Eco Creator, vai cair direto no nosso site. Se não for no site, é no nosso Instagram. Lá tem o que a gente faz, né? Outra coisa que eu quero te entregar um brinde aqui, cara. Ó. Um é seu e o outro é do Igor, do né? Igor. Só que o Igor não tá aí hoje, depois você entrega pra ele. Não, eu vou falar com a galera aqui. Eu vi, quando a gente viajou lá pra Santa Catarina, o Davi entregou isso aqui pra galera de gente, assim, velho, que massa e tal. Putz, mas eu não recebi esse negócio. Na verdade, é um chaveirinho aqui, galera, ó. Eco Creator. Eco Creator. E com meu nome aqui ainda, personalizado. Personalizado, né? Olha que top. E tem um fone de ouvido também. E tem um fone de ouvido aqui ainda, sensacional. Obrigado. Nada, cara. Valeu. A sacolinha aí, eu uso muito sacolinha quando eu vou viajar, colocar minha Havaiana. Isso, nossa. Bola Havaiana aí, põe na mala. Bom demais. E, cara, assim... Por nada, cara. Te agradecer por ter vindo aqui, pela disposição. Uhum. Eu acho que, como eu te falei, te admiro demais como pessoa e profissional. Obrigado. O trabalho que você faz eu acho muito massa. Valeu. Porque ele envolve várias coisas e algumas dores que você teve na sua vida acadêmica foram as mesmas que eu tive, de tanto que eu demorei muito a formar também, eu acho que tem um pouco disso. Cara, vou falar, bicho, eu tinha preguiça de estudar às vezes, porque primeiro que eu já trabalhava o dia inteiro, chegava na aula cansado e eu tinha que sentar e prestar atenção numa aula que às vezes eu não conseguia ver nenhuma prática naquilo. E para mim é muito mais fácil eu identificar o como utilizar, o como vai ser benéfico para mim para depois aplicar. Isso mesmo. E aí você criou uma escola sem ter um prédio. É isso. Sem ter um prédio onde você consegue fazer um processo de inclusão social entre as pessoas. Uhum. Você mudou o processo de ensinar elas. E não só o processo de ensinar nelas, mas uma introdução àquilo que muitas pessoas se vê na engenharia. Uhum. E olha que bacana. Você falou do Arduino aqui, né? Estava conversando aqui mais cedo com o pessoal, contando o seu caso e tal. E o Matheus que veio aqui, e ele falou assim, cara, o meu trabalho de TCC foi em cima de um Arduino. Que massa. Ele falou, na verdade, foi um projeto que ele fez nos Estados Unidos, quando ele estudou lá, se não me engano. Foi em cima do Arduino, e eu tenho meu Arduino até hoje guardado lá em casa. Então, é muito massa ver isso, porque eu acho que as pessoas têm muito medo da tecnologia, do que, pode tirar o nosso espaço, mas a gente tem que identificar, cara, como que a tecnologia pode melhorar a nossa vida. Com certeza. E pode fazer com que a gente desenvolva mais. Eu tive essa primeira visão em 2009, 2007, quando eu comecei a trabalhar com projetos, que eu falei assim, cara, se eu tivesse que ser um desenhista de prancheta, eu nunca seria um desenhista. Entendeu? Entendi. E aí, veio o AutoCAD, eu aprendi a trabalhar no AutoCAD, depois o existiu. Então, eu vejo que, cara, a tecnologia me ajudou muito. Demais. E eu via que muitas outras pessoas também, mais velhas que eu, entenderam isso e aproveitaram da tecnologia para que elas pudessem se desenvolver. Isso. E hoje você, com a EcoCreate, você faz exatamente isso. Cara, é quase que um 360 da empresa. Você consegue pegar um leque de atividades que realmente, assim, eu acho que é algo que está fazendo muita diferença para todo mundo e que eu acho que, cara, num intervalo muito curto vai ser muito modelo para outras escolas. Vai. Para poder implementar. Espero que sim. Espero que a gente em breve aí abre franquias, que a intenção é essa. Franquear para que isso possa ser mais escalável o Brasil afora, né? Exatamente, impacte mais pessoas. Impacta mais pessoas. E o lema que eu gosto de usar, que está no nosso site, é educando jovens, transformando comunidades. Eu espero chegar lá. E, cara, bate na tecla da engenharia, porque tem a questão social, eu sei, mas a causa raiz do negócio está lá atrás, que para mim, assim, é uma dor minha e que minha filha, eu vou comprar um Arduinozinho para ela, para que ela fosse aprender, para a gente começar assim, filha, vamos fazer isso aqui, o mesmo processo. Primeiro, aprendendo na prática como fazer as coisas, é um momento que eu posso estar junto com ela também. Uhum. E além disso, se você não quiser isso aqui, filha, tá tudo bem, vai problema, fazer psicologia, vai ser dentista, vai ser o que você quiser. O que você quiser, enfermeiro, o que você quiser. Mas pelo menos você não vai perder seu tempo pensando em alguma coisa que e será. E aí a gente precisa
que as escolas nos preparem muito mais para a vida do que só para poder passar num teste e passar no vestibular. Preparem para a vida, exatamente. Para resolver problemas e principalmente ser feliz. Isso aí, isso aí. Valeu, obrigado. Valeu, cara. Foi um prazer. Prazer todo meu. E aí depois, quando você voltar da Finlândia, a gente vai ter que fazer um episódio 2 aí para ver como que é a situação da Finlândia lá, hein? Com certeza, eu vou trazer muita novidade. Top. Vai ter coisa legal demais que eu vou aprender lá. Eu vou trazer uma bagagem muito boa, aprender com aquela turma, porque eles têm a manha, viu, cara? Show de bola. Galera, muito obrigado a todos que ficaram com a gente aqui até hoje. Semana que vem, segunda-feira, então, terça-feira, na verdade, a gente tem a nossa live, como sempre. E na próxima quinta-feira, de novo, o nosso podcast aqui, Eu na Indústria, com alguma pessoa que a gente não sabe, mas fique ligado que já nas redes sociais a gente vai avisar com quem vai estar aqui com a gente, beleza? Obrigado e nos vemos semana que vem. Valeu! Valeu, obrigado.